Segundo Aristóteles, a coragem é um meio termo entre a covardia e a temeridade. Por temeridade se entende a impulsividade. E a covardia é quando o medo congela. Fique ligado, vamos ver um pouco mais sobre isso. Hoje o tema da nossa mensagem é a coragem e a força da prudência. Vamos conversar um pouquinho sobre a prudência. Como eu falei, a coragem, ela está entre a covardia e a temeridade. A grande pergunta é, será que eu preciso me lançar em qualquer tipo de projeto, em qualquer tipo de decisão, de escolha? Porque a gente escolhe todo dia. Todos os dias nós estamos diante de decisões. As decisões não precisam ser grandes, são decisões pequenas. O que eu faço? Educo assim ou educo assim? Eu vou para cá ou eu venho para lá? Eu fui convidado para uma coisa aqui ou eu mudo ou não mudo? Né? Sempre tem alguma questão. No trabalho, né? Na família e assim por diante. Quando a gente pensa em coragem, coragem é uma virtude. Segundo Aristóteles, é claro que nós não estamos aqui estudando Aristóteles de jeito nenhum, mas segundo Aristóteles, ele chama a coragem como uma virtude, diferentemente do vício. O vício é aquilo que é ruim, aquilo que é, por exemplo, seja a covardia ou seja a temeridade, se tornam vícios. Mas a coragem é uma virtude. É uma virtude que nos permite enfrentar o perigo, enfrentar as adversidades, as incertezas, mesmo com medo. A gente falou um pouquinho sobre isso, que o medo não é um impeditivo. Não é porque eu tenho medo que eu não posso fazer isso ou não posso fazer. Eu estou com medo, então eu acho que não é para fazer. Não, se você não tem medo, aí é perigoso. O medo te ajuda. Né? Eu dei um curso sobre como falar em público e eu dizia para o pessoal, o pessoal falava assim, mas me dá uma tremedeira, me dá um buraco no estômago, o que eu faço? Eu dizia, isso é ótimo. Isso faz com que você se prepare mais, que você treine mais, que você ensaie mais, que você saiba disso, tem um monte de coisa que a gente precisa saber. Então é bom. Eu não preciso parar porque eu tenho medo. Né? Então a coragem me ajuda a enfrentar isso. E a prudência? A prudência é a capacidade de avaliar corretamente os riscos e benefícios de uma ação e de tomar a decisão mais sábia com base nesta avaliação. Então, ser prudente não é simplesmente dizer vou pensar. Ser prudente é avaliar, é pensar, é analisar, é levantar as questões. E muitas vezes as questões, elas estão diante do nosso nariz, né? Ou melhor, as respostas estão diante do nosso nariz. Mas se a gente não tem perguntas, como é que você vai obter as respostas? Você sabe que fazer pergunta é difícil, não? Vocês sabem disso? Não é fácil fazer pergunta. Boa pergunta, né? Fazer uma boa pergunta significa que você está escavando, você está buscando compreender melhor as coisas, ok? A conexão entre a coragem e a prudência é que uma alimenta a outra e uma sem a outra dá problema. A prudência sem coragem pode nos levar à inação e à passividade. Eu avalio, penso, não faço nada. Não vou para lugar algum. Eu preciso ter a prudência, sim, mas se eu não tiver coragem, eu não dou passos. Eu não ando. E a coragem sem a prudência pode nos levar a ações imprudentes e desnecessárias. Aí eu posso fazer alguma coisa e depois eu vou me arrepender. Por quê? Por que eu tomei essa decisão? Meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Muitos anos atrás, eu era pastor na cidade de Marília, estado de São Paulo, e um dia eu estava ministrando uma série na igreja sobre a importância do evangelho alcançar a base da sociedade.
E eu cheguei com o pessoal e disse, gente, sabe uma das formas fantásticas do evangelho chegar na base da sociedade? É ensinar a criança. Mas ensinar a criança só na escola dominical, dentro da igreja, 1 hora e meia, não resolve muita coisa. É claro que a família é responsável por isso, mas a escola tem uma força muito grande. E eu comecei a falar sobre a importância de uma escola, de ter uma escola cristã evangélica, confessional, que fosse séria, porque hoje em dia não basta dizer que é cristão. Né? Se você der uma avaliada por aí, você vai perceber isso. Só que aí tinha uma questão. A questão era a seguinte: como é que a gente abre uma escola? E algumas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, não faça isso. Você vai desviar o seu trabalho. Eu dizia, mas gente, eu não vou dar aula. Eu não sou professor, eu não sou nem diretor de escola. Aliás, eu não sei nem como monta uma escola. Mas sabe de uma coisa? Tem essa senhora e tem essa senhora. Essas duas aqui entendem tudo de escola. E eu comecei a conversar com elas. E aí surgiu a situação. E agora? Então como é que a gente faz? Vai. Elas foram montando todo o processo junto à Secretaria de Educação, não sei o quê. Enquanto elas estavam montando, eu fui atrás de aluguel. Achei uma casa. Casa grande. Gente, é caro. É caro, mas e se a gente tiver tantos alunos, vai acontecer isso, mas a gente pode fazer isso, vamos crer, vamos. Demos o passo, abrimos a escola. A escola começou a andar devagarinho, aquele grupinho pequenininho, né, de alunos, mas todo mundo com muito amor, fazendo com muito carinho. Alguns anos, isso daí já faz muito tempo, mas algum tempo atrás eu vi um vídeo que foi, eu acho que, se eu não me engano, era aniversário de 20 anos da escola, tá lá. E me tocou muito ao coração uma senhora que começou com a gente como faxineira. E hoje ela é professora, porque enquanto ela foi trabalhando, ela foi estudando, depois que ela se tornou, ela fez pedagogia, e foi uma coisa muito linda, e hoje ela é uma das professoras. Depois veio outro desafio. Como é que a gente vai fazer com mais uma turma? A casa, por maior que seja, ela é pequena. Analisamos, pensamos, alguém chegou e disse, olha, eu conheço uma empresa que está vendendo um terreno. Falei, poxa, que legal, vamos lá conversar com o dono. Imagina. Vendendo um terreno. Se você não faz as coisas com coragem... Se eu fosse avaliar, analisar tudo, os detalhes, a gente não tinha 1 centavo. A gente não tinha nem preparação financeira para fazer um pagamento por mês. Mas eu fui lá conversar com o dono de uma baita de uma indústria na cidade. Ele olhou e falou, eu realmente estou vendendo, eu quero tantos $1.000 nesse terreno. Eu olhei para os meus líderes, vamos conversar sobre isso? Vamos, tá. Voltamos lá para conversar com ele. Falei, interessa para a gente. Em quantas vezes você faz? Como em quantas vezes? Não é assim, né? Estou vendendo terreno, eu quero receber. Sim, mas a gente não consegue pagar assim. Dá para pagar em 1 ano. Dá para pagar? Você aceita? Ah, tá bom, eu vou fazer para vocês. Aí eu olhei para ele e falei assim, posso te falar uma coisa? Ele disse, sim. Olha, você pode não entender o que eu vou te falar, mas eu vou te falar. Eu sinto aqui dentro de mim, eu tenho que falar isso para você. Ele falou, o que é? Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua indústria por conta desta gentileza que você está fazendo conosco. Ele ficou olhando assim para mim, tipo, mais uma profetada que o pessoal fala, né? Isso aconteceu, gente, na década de 90. A escola está lá hoje, nesse terreno, construída, grande, bonita, atendendo a população, a coisa mais linda do mundo. Há um tempo atrás, meu filho falou, pai, você conhece o dono da indústria e tal? Eu falei, eu me lembro dele, eu negociei o terreno com ele. Você não entra em contato? Eu preciso de um contato naquela indústria. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. E vai aqui, vai ali, consegui o telefone dele.
fulano, você lembra de mim? Aqui é o pastor Nácer. Ah, pois não? Assim, meio seco, né? Falei, olha, assim, meu filho gostaria de conversar com você, assim e tal. Olha, não é comigo, é com a pessoa fulano de tal, tá aqui o endereço, tal, belezinha, tudo certinho. Passei. Meu filho trabalha com a área de crédito e tal. Meu filho foi, conversou, voltou, eu falei, e aí, filho? Ele disse assim, pai, sabe o que o diretor financeiro falou para mim? Eu, o quê? Ele disse assim, nós não temos problema de dinheiro, nós temos caixa suficiente, e se você tiver alguma indústria que a gente queira comprar, seria melhor do que você me oferecer crédito. Eu não preciso de empréstimo. Será que eles lembram dessa palavra que foi dada? Tudo que eu estou te dizendo, eu tenho como comprovar, tá na história, certo? Agora, se eu ficasse só na prudência, a gente estaria falando até hoje, puxa vida, perdemos uma oportunidade incrível. E se eu fosse só na coragem, sem fazer, sem trabalhar com gente certa no lugar certo, daria problema também. A gente tem que juntar a coragem com a prudência. Não tenha medo de tomar decisões quando a prudência diz, isso parece que é uma coisa muito boa. Eu não estou nem falando em fé ainda, né? Isso a gente vai falar uma outra vez. Para Aristóteles, a prudência, ou phronesis no grego, é uma forma de sabedoria prática. A palavra sabedoria em grego, muito utilizada, é a palavra sofia. Filosofia, certo? O amigo do saber, o amigo da sabedoria. Mas, para Aristóteles, essa palavra prudência, que do grego é essa palavra aí, phronesis, ela é muito mais válida do que simplesmente o conhecimento teórico. Ou aquilo que eu posso absorver de conhecimento, seja ele natural ou espiritual que seja, mas para ele dizia, a prudência ela é prática. Ela faz com que você mergulhe, que você vá até o cerne daquilo que está precisando ser conhecido. Conhecer as coisas, né? Saber mais. Muito bem. Vamos ver nas Escrituras, nós vamos ver um texto da Bíblia e a gente vai fazer uma avaliação bem rápida juntos aqui, tá bom? O texto é esse, Lucas 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pensa nisso. O que Jesus está falando? Primeira coisa que Jesus está dizendo, ele está falando sobre ser discípulo. E ele disse, olha, para você ser discípulo, a primeira coisa que você tem que saber é que se você amar alguma coisa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Porque ser meu discípulo não é seguir a minha filosofia de vida, ser meu discípulo não é ficar aplaudindo enquanto eu ando, ser meu discípulo é viver como eu vivo, é fazer como eu faço, é andar como eu ando, é ensinar como eu ensino e morrer como eu morro, como eu vou morrer. Você está disposto? Precisa ter coragem, né? Por isso que vocês têm me ouvido falar muito aqui, eu tenho sido um crítico não ácido, nem azedo e nem negativo, né? Mas eu tenho sido um crítico do que tem acontecido nas pregações que a gente tem ouvido por aí. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil, né? Siga Jesus e os seus problemas sumirão. Siga Jesus e você terá
prosperidade, como nunca. Não é assim? Dê esse dinheiro aqui e Deus te dá lá. Né? E aí Jesus chega e diz assim, se você quiser ser meu discípulo, você tem que morrer, você está afim? Você tem que me seguir, você está afim? Então é uma questão de ter coragem. Aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E a gente ama a nossa família. Eu sempre amei meu pai e minha mãe. Eu me lembro uma vez que eu tive que conversar com meu pai e com a minha mãe, porque para eles era complicado. Quando eu fui pastor em Marília, eles moravam em Marília. E para eles era muito complicado ter um filho na cidade, que tinha morado fora, etc., e agora estava ali, do lado deles, e não estava com eles num domingo, não estava com eles na Páscoa, não estava com eles muitas vezes em algumas festas. E eu me lembro dessa conversa. Eu sentei, meu pai, minha mãe, mesa de jantar, falei, vocês sabem que eu amo vocês. Eu não preciso dizer isso. O quanto que eu sou grato pela vida de vocês. E o quanto o amor de vocês construiu em mim algo muito fantástico. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu sigo a Cristo e eu sou pastor de uma comunidade. Eu não posso estar aqui celebrando no momento que vocês querem. Eu vou celebrar em outros momentos. Mas eu quero que vocês entendam que eu tenho uma prioridade. Foi difícil falar isso? Foi bem difícil. Mas foi necessário e eles ficaram calmos, eles ficaram bem. Eles perceberam que não era um problema com eles, que eu não estava, que não era assim, meu filho não quer ficar com a gente. Não, era uma questão de prioridade. E isso foi o que Jesus disse para os discípulos. Outra coisa, vocês querem me seguir? É o seguinte, você tem que pegar a sua cruz. Pegar a cruz, como eu falei outro dia, a imagem que se passa, gente, para eles do primeiro século, era morte. Hoje em dia você bota uma cruz no pescoço, se sente bem, acha bonito, é de joia às vezes, né? Você vê um templo com uma cruz, você diz, ai que coisa mais linda. Cruz para nós hoje é símbolo de bênção, de alegria, né? De comunhão, de fé, de confiança em Deus. Falava em cruz no primeiro século, era símbolo de morte. Eles se lembravam da imagem de ver as pessoas crucificadas ao longo da estrada. Aí Jesus diz, aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Para você ver a distância que nós estamos da mensagem evangélica, a mensagem de Cristo, né? A mensagem dos evangelhos. E aí Jesus termina e diz, e para finalizar o meu discurso, eu quero dizer uma coisa, se você não renunciar a tudo que você tem, você não é digno de mim. E aí? Pastor, se eu renunciar a tudo, isso significa que eu tenho que doar tudo? Não. É uma renúncia do coração. Enquanto você achar que os seus bens são mais importantes, não é uma coisa interessante? A gente fala do céu, não fala? Eu não sei se vocês, eu falo. Eu penso no céu. Eu acho que o dia que o Senhor falar assim, chega, né? Eu vou feliz, porque eu penso no céu. O céu descrito nas Escrituras é um privilégio. Mas a gente fala do céu, fala do reino de Deus. Quando chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, ensina a gente a orar. João Batista ensinou os discípulos, ele ensina a gente também. Disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, quando vocês falarem com Deus, vocês vão falar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino. Não é o reino humano, é o reino de Deus. A gente fala do céu, a gente crê no céu, a gente fala de salvação, a gente sabe que Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e a gente quer construir o reino aqui na terra. E os caras se matam, rapaz.
por conta de bens materiais. Divisão de bens materiais. Irmãos que se matam, que se arrebentam, né, por causa de bens materiais. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte: por que está no tema coragem? Porque para seguir a Cristo é preciso muita coragem. Para dizer, Senhor Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, é o dono dos meus bens, é o dono da minha empresa, é o dono da minha família, é o dono dos meus filhos, é o dono dos meus netos, precisa ter um coração entregue. E para entregar é difícil. Para entregar é difícil. E Deus fez um teste com Abraão, lembram disso? Não. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o a mim, no monte que eu vou te mostrar. Abraão pega o filho, e não era pequenininho o menino, não era pequenininho, porque ele coloca a lenha em cima do moleque. Ele é um jovem. Vamos comigo, vamos com o pai. Para onde nós vamos? Deus vai mostrar. Aí Deus vai mostrando, aí Deus vai mostrando, Deus vai mostrando. Na hora que eles chegam no lugar, Abraão chega para o filho e diz, deita aqui, filho. Puxa uma faca. Pai, o que é isso? Como é que é isso? E Abraão vai, já arma para dar a estocada. E o Senhor diz, não, Abraão, não, para tudo. Agora eu sei que você tomou a decisão corajosa de me seguir, né? Essa é a questão. Você vai oferecer aquele cordeirinho ali, já está ali, já está preparado. Não, seu filho não. Eu sei que você me ama. Será que a gente precisa chegar num ponto desse para saber se a gente ama o Senhor mais do que a família? Espero que não, né? Mas é uma questão de coragem. Aí como é que a gente conecta nesse texto a prudência? Jesus explica para a gente. Ele diz, olha, quem é o homem que vai construir uma torre? Primeiro ele não faz contas, para evitar passar vergonha. Você vai fazer a conta, eu preciso construir, vai gastar tanto, vai estar em tanto tempo, etc. Eu vou ter condições, não vou ter condições, vou fazer, não vou conseguir. E assim a gente vai trabalhando e tudo e vai dando tudo certo. Ele diz, para evitar que alguém não consiga construir, não consiga terminar e passe vergonha e todo mundo diga a ele, olha lá, né? Quis fazer e não conseguiu. Jesus não está falando aqui sobre torre, Jesus não está falando aqui sobre arquitetura, Jesus não está falando aqui sobre construção, Jesus está falando aqui o seguinte, você precisa avaliar os custos do que significa me seguir. Você tem que avaliar os custos do que significa me seguir. Tem custo. E não é só um custo financeiro, é um custo de vida, é um custo de entrega. Né? Principalmente na época que nós estamos vivendo, dessa pressão de conformidade social muito grande, que as pessoas querem fazer, todo mundo tem que entrar numa caixinha. Quando você diz assim, eu não vou entrar nessa caixinha por amor a Cristo, você vai ser perseguido. Ai, gente, e agora? E agora? Então, acho que é melhor... Ai, que vontade de morar no meio do mato. Não, você tem que saber que tem um custo e que esse custo custa, que é um preço que a gente tem que pagar. E é um preço que muita gente vai dizer, você é doido de fazer isso ou coisa parecida. A gente precisa estar preparado para os desafios e compreender a exigência. Quem é o rei que tem 10 mil soldados, vai guerrear contra 20, ele não faz uma estratégia. Espera um pouquinho, com esses 10 eu consigo lutar com 20? Não, consigo por causa disso, disso, disso. Beleza, então planejou, sabe quais são as necessidades, sabe qual é o custo, sabe quais são as exigências de uma guerra, vai para a guerra. Se não, o que você faz? Não, já avisa, né? Vamos entrar em paz, né? Um acordo de paz, ó, já avisa e diz, não vai dar certo. A coragem e a prudência, elas andam o tempo todo juntas.
o tempo todo juntos. Eu queria que você pensasse comigo. Por exemplo, numa decisão que você tem para tomar amanhã, essa semana, esse próximo mês. Essa é a pergunta. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai simplesmente se acovardar e dizer, isso é muito grande para mim? Ou você vai dizer, não, eu vou entrar com tudo e bater a cabeça? Coragem e prudência tem que andar junto. Eu acho que cada um de nós aqui sabe uma coisa, né? Que a gente já tomou boas decisões na vida, mas já tomou cada decisão também que eu vou te falar, né? É ou não é? Cada coisa que a gente já fez por falta ou de coragem, por falta ou de prudência, por falta de fé, por falta de várias outras questões que abrangem, né? Isso daqui que eu estou falando não é a totalidade, né? A gente tem que unir algumas coisas aqui. E basicamente, para seguir a Cristo, o Senhor Jesus queria fé deles, né? Um dia um cara chegou para Jesus e falou assim, Senhor, eu vou te seguir. Quero ir para onde o Senhor for. Jesus falou, olha, as raposas têm o seu lugarzinho, as aves têm o seu lugarzinho e eu não tenho lugarzinho nenhum. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso que você quer? É isso que você quer? Eu gosto disso. Eu gosto disso porque a conversa de Jesus era sempre convite, não era imposição. Um dia um grupo de discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, disse assim, esse discurso é muito duro, não dá certo esse negócio não. E viraram as costas. Vocês lembram disso? Não. Quem lê a Bíblia sabe disso. Viraram as costas. Jesus olhou para os outros discípulos que estavam ali ainda e disseram, vocês também querem pegar o caminho da roça? Eu gosto disso, sabe por quê? Primeiro, porque não é imposição. E segundo, que Jesus não fica pedindo, por favor, fica, vai. Eu já estou com um grupo tão pequeno, gente, vocês vão embora aqui, nós vamos ficar com uma dificuldade grande aqui. Vai faltar dízimo. Vai faltar oferta. Se vocês forem embora para a igreja da esquina lá, como é que nós vamos fazer aqui? Jesus nunca fez isso. Vocês também querem ir embora? Porque eu não vou mudar o discurso. O sacrifício é grande. A exigência é grande. A dificuldade é grande. A perseguição é grande. Agora, se você estiver comigo, você vai vencer comigo. Talvez não o que você imagine que seja a vitória, mas você vai vencer comigo. Tá afim? Eu fico pensando, gente, eu quero terminar com isso. Esse movimento de homens nasceu no meu coração em 1998. Eu fui convidado para cuidar do ministério de homens de uma igreja, uma determinada cidade aí, e eu fui lá, cheguei, tinha lá meia dúzia de homens com aquela cara dizendo assim, uns, eu acho, sabe aquela cara assim de que o cara estava ali porque a mulher tinha mandado ele estar lá? Sabe, aquela... Ou senão ele estava ali para não ficar chato, porque tinha algum amigo, ou porque tinha prometido para alguém. Mas aquela sensação tão ruim. E eu entrei na sala, como a primeira vez que foram me apresentar, olha, esse daqui é o pastor que vai cuidar de vocês. Eu olhei assim, eu quase voltei para trás, quase. Me deu uma vontade de ir embora, muito grande. Aí eu chamei o grupo de líderes que eu tinha e disse assim, gente, a gente não pode fazer isso, a gente tem que sair daqui. Primeiro que nós estamos numa sala que é uma das piores salas, porque a igreja, às vezes, vai construindo, igreja que eu estou falando é o prédio, tá? Igreja são pessoas. Mas o prédio, isso é muito comum, antigamente fazia muito isso. O pessoal construía um templo, agora precisa de uma sala. Faz uma sala.
Agora precisa de mais uma sala. Aí faz outra sala. Eu fui pastor de uma igreja que você entrava numa sala, tinha 3 ou 4 portas na mesma sala. Porque era um labirinto. Era um labirinto. Você vai pra cá, vira lá, é uma junção. Sabe aquele puxadinho que fica permanente? Então. E eu falei, mas tá difícil esse negócio aqui. Vamos para fora da igreja? Vamos fazer um trabalho para fora da igreja? Mas, pastor, como é que nós vamos fazer isso? Custa. Eu falei, custa. Custa. Vamos conversar com alguém. Ah, eu conheço um cara que é dono do buffet. Vamos lá conversar. Olha, assim, 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 assim. O que você pode fazer para a gente? Não sei o que. Não, eu posso fazer tanto. O que vocês acham? Eu acho que não está ruim. Vocês, tá bom? Vamos. Vamos? Vamos. Fizemos. Começamos. Grupinho de meia dúzia virou mais de 100. Homens que queriam, que estavam sedentos, que estavam com fome. E o pessoal não veio porque a gente dava alguma coisinha. E aqui também a gente oferece alguma coisa, mas não é isso. Você sabe por que a gente dá comida aqui, assim, compartilha comida? Porque eu quero que você venha do trabalho. Às vezes tem gente que nem almoça. Então vem aqui, come alguma coisinha, já dá aquela... Não é? Vocês ouviram o que eu falei? Alguma coisinha, né? Vocês ouviram essa palavra, não? Assim, come alguma coisinha, passa aquela, né, sensação. Por que eu estou te contando isso? Pelo seguinte, o meu sonho é que os homens continuem tendo a coragem de sair das 4 paredes e servir a Deus onde estiverem. O que você pode fazer no seu lugar, na sua comunidade, na sua família? O que você pode fazer na sua empresa, na sua profissão? O que você pode fazer para trazer bênção de Deus para a vida de uma pessoa, 2 pessoas, uma família? Não é só dar comida que a gente abençoa as pessoas. Orientação, oportunidade. Ah, mas isso daí isso é trabalhoso, pastor, você não sabe, isso daqui é complicado, porque a legislação brasileira não deixa. Eu estou preocupado com a legislação brasileira. Se eu tivesse preocupado com a legislação brasileira, eu não tinha feito 10% das coisas que eu já fiz na minha vida, e eu não fiz nada ilegal. Mas é uma questão de você ter prudência, avaliar, pensar, descobrir o melhor caminho. E outra, a gente não serve uma pessoa, a gente serve a Jesus. E Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para... Ele quer que a sua mão seja a extensão do braço dele. Está afim, não? Está afim? Essa é a grande pergunta. O que é que você vai fazer depois dessa mensagem? Fique em pé, vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens de valor, homens de fé, homens fiéis ao Senhor, homens corajosos, mas que não sejam loucos. Homens corajosos, que avaliem, que pensem, que analisem, que vejam todas as exigências da vida e do ministério, mas que não se acovardem diante das dificuldades e das adversidades. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens que transformam a nossa comunidade a partir da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.